devoção pode ser uma devoção sentimental. Posso ter uma devoção sentimental. Mas eu preciso ter uma devoção que beire também o racional. Em que sentido? Em olhar para o santo e dizer, olha, isso que ele viveu, não vou falar hoje das virtudes de São José, porque nós vamos ter um dia que nós vamos falar das virtudes de São José, para não ficar repetitivo, mas de olhar para a vida dele, de olhar para as qualidades, para as virtudes dele e dizer, eu preciso viver assim. E isso é tão importante, meus irmãos, que se nós não vivermos assim e vivermos simplesmente uma devoção de celebrar o santo, certamente ele está se revirando lá por cima do céu e dizendo assim, não é isso que eu quero. Eu quero que você seja exemplo, tire o meu exemplo e verdadeiramente você possa chegar à santidade. Porque, pensem comigo, se nós buscarmos viver como os santos viveram, olha, nós temos um passo de chegar à santidade. Porque eles seguiram um caminho que deu certo, sim ou não? Eles seguiram um caminho que deu certo. Então, se nós tentarmos pelo menos viver, pelo menos caminhar por esse caminho que deu certo, nós certamente vamos chegar também lá. Essa é a primeira coisa. Ser devoto não é tratar o santo com sentimento ou simplesmente com festividade. A festividade vai ser importante, mas muito mais do que isso é trazer o exemplo dele para a minha vida. Eu vi uma coisa, eu tenho lido muito sobre Santo Afonso. Santo Afonso é fantástico. Eu não conhecia Santo Afonso. Às vezes eu ia lá na paróquia, lá e tal, mas não tinha essa noção da pessoa, da obra de Santo Afonso. E quando você se aprofunda, você cresce na espiritualidade. Santo Afonso é um grande mestre na espiritualidade e na oratória. Então, por exemplo, eu acho que todas as paróquias deveriam fazer um trabalho muito grande de educar as pessoas, de ensinar as pessoas sobre o seu padroeiro. Para que daí realmente as pessoas pudessem viver, com o exemplo daquele padroeiro. Só queria ler uma passagem que às vezes a gente costuma pular, eu particularmente pulo muito, da genealogia de Jesus. Né? Eu vou ler só o finalzinho, onde toca justamente do nome de José. Porque daí nós vamos começar a perceber da importância de São José. Minha gente, São José não é qualquer pessoa. Esse dia eu estava fazendo uma meditação e disse, meu Deus, o que acontece? Que na igreja dos protestantes, minha irmã, eles falam de Abraão, eles falam de Jacó, eles falam de Isaac, eles falam de Sara, eles falam de todo mundo, mas não falam de Maria e de José. No pouco que nós vimos falar de José aqui, dá para fazer assim um ensinamento profundo sobre São José. Então, nessa genealogia, às vezes a gente passa rápido assim, porque a gente não gosta de ficar repetindo esses nomes, né? Muito nome feio, né? Às vezes a gente não gosta de ficar repetindo esses nomes, mas aqui tem algo extremamente importante. Porque vocês sabem que os profetas anunciaram que o Salvador do mundo, ele seria da raiz de quem? De Davi. Ele seria da origem de Davi. Por isso que lá no Antigo Testamento nós vamos ver que Deus vai dizer que o reino de Davi ele não vai ter fim. E essa origem de Davi que Jesus recebe, ele recebe justamente de quem? De José. Que é da origem de Davi. Então, se você pegar aqui, ele vai mostrar as gerações, etc e tal. E eu só vou ler essa partezinha que chega aqui em José. Ele vai dizer, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde,
Eliúde gerou Eliasé, Eliasé gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Mateus capítulo 1, do versículo 14. Mateus capítulo 1, do versículo 14. Que coisa bonita. Isso aqui é música aos meus ouvidos. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Quando a gente está fazendo o estudo da consagração para Nossa Senhora, eu sempre digo uma coisa que eu quero repetir também para São José. As escolhas de Deus, as escolhas que Deus faz, não é igual às nossas escolhas. Senão a gente escolhe muito mal, sim ou não? Quantas vezes a gente quebra a cara na vida por causa das nossas escolhas? Todo dia, cada dia eu fico dizendo a Jesus, Jesus me ajuda a escolher. Jesus me ajuda a escolher. Eu já quebrei tanta cara sem saber escolher. Me ajuda a escolher. Porque a gente erra nas nossas escolhas. Mas, amados, Deus não erra em suas escolhas. Assim como Deus não conseguiu uma pessoa qualquer para ser a mãe do seu divino filho, não poderia ser uma pessoa qualquer para ser a mãe do seu divino filho, também não poderia ser um homem qualquer para ser o pai adotivo do seu divino filho. Assim como a mãe do Santo dos Santos tinha que ser alguém muito santa, o pai do Santo dos Santos teria que ser alguém muito santo e muito virtuoso. Nós não vamos entrar nessa parte, mas se você ler aquele livro bem grossinho de Catarina Emmerich, Beata Catarina Emmerich, Beata Catarina Emmerich, você vai ver Catarina Emmerich falando algumas coisas que a gente não vê normalmente aqui, fruto de uma visão, que vai mostrar que São José foi alguém que foi escolhido, selecionado, preparado. Por isso da grandeza desse homem. Por isso da grandeza desse santo. A devoção a São José a devoção a São José é especial na Igreja Católica, pois nenhum outro santo Deus chamou de Pai. E a gente chega a arrepiar um pouco. Nós vamos começar, depois desse estudo, no dia 27, se não me engano, estudo bíblico aqui. E uma das coisas que eu vou trabalhar com o pessoal no estudo bíblico é você ler a palavra de Deus com emoção. É você ler a palavra de Deus sentindo a palavra de Deus. Porque realmente a palavra de Deus é maravilhosa. Veja, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que o próprio Jesus, o próprio Deus, que teve a oportunidade de escolher, como a gente não teve, sua mãe e seu pai, deu a São José a dignidade, veja, concedeu a São José a dignidade de ser seu pai. Jesus chamava José de pai. Lá no século IV, o Papa Sisto IV, ele institui, foi o momento em que começou mais na igreja a celebrar São José. Ele vai instituir a festa de São José na igreja. Então São José é conhecido como modelo de virtude para os cristãos e é invocado como protetor das famílias, dos trabalhadores e dos moribundos. Interessante isso. São José, o chefe da Sagrada Família, ele que protege as casas, as famílias, mas também era um homem trabalhador, teve que suar muito, teve que trabalhar muito, principalmente quando teve que ir para o Egito, viver numa pobreza extrema,
para colocar comida dentro de casa para sua esposa, para seu filho, num lugar desconhecido. E São José também, ele é protetor dos moribundos. Olhe, nós vamos ler daqui a pouco, porque eu quero focar muito na vida do que os santos falaram. Porque se os santos falaram alguma coisa sobre São José, quem somos nós? Então, São José é o protetor na hora da morte. Que alegria será na nossa vida se no dia que a gente estiver perto de capotar, como diz o povo, vier a Virgem Maria e São José, um pegar de um lado da nossa mão, outro pegar do outro lado e dizer: eu estou aqui. Como Nossa Senhora disse lá para o índio: eu estou aqui, sou a tua mãe. A devoção a São José, meus irmãos, minhas irmãs, não é qualquer coisa. Porque ele não é qualquer pessoa nessa história da salvação. O patriarca da Sagrada Família está envolvido diretamente, de modo especialíssimo, no mistério de Jesus. Ele está envolvido diretamente, veja, a própria palavra de Deus vai dizer, o próprio Jesus vai dizer: quantos quiseram ver e não viram? Quantos quiseram me ouvir e não ouviram? Quantos grandes patriarcas passaram pela história do povo de Deus, mas não tiveram a honra, a grandeza de cuidar, de estar perto de Jesus, de ensinar, de ajudar nos primeiros passos. Por isso que São José tem esse destaque. Então, o culto a ele, juntamente com a Virgem Maria, é quase que uma consequência necessária. É quase que uma consequência necessária. Por quê? Por causa da dignidade dos dois, que foi elevada pela missão que eles receberam. Maria e José não são quem são por si mesmos. Nunca esqueçamos disso. Não são por natureza, mas por graça. E muita graça que foi derramada sobre eles para viver a missão. Então, o Papa Bento XVI, São José é tão importante, a igreja foi construindo isso com o passar do tempo. A igreja foi valorizando essa importância de São José com o passar do tempo. A ponto de que o Papa Bento XVI, ele coloca na São José, ele não foi ele que assinou exatamente, não foi ele que bateu o martelo, mas ele trabalhou para colocar São José nas 3 orações eucarísticas. Porque no momento maior para nós, cristãos católicos, da Santa Missa, e São José, quem é do meu tempo, né, os mais novinhos a gente não conhece, né? Mas antigamente a gente não falava naquela parte da oração eucarística que fala dos santos, não falava de São José, né? Então agora a gente fala de Maria e a gente fala de José, necessariamente. E aí o Papa Francisco, ele bate o martelo, sanciona, né, a alteração, e hoje na igreja deve-se se fazer referência nas orações eucarísticas sempre a São José. Isso para marcar a importância, a grandeza desse homem, desse santo. Agora eu queria trazer aqui para vocês algumas falas de alguns santos, né? Então São José ele é venerado por tantos e tantos. Na verdade, São José, aí a gente já vê a diferença, porque São José e Nossa Senhora, eles foram venerados por todos os santos. Todos os santos veneraram São José e Nossa Senhora. Então, Santa Gertrudes, uma grande santa, eu indico para que vocês leiam as coisas de Santa Gertrudes, uma grande mística.
ela vai dizer: vi os anjos inclinarem a cabeça quando no céu pronunciavam o nome de São José. Olha que coisa fantástica. Vi os anjos inclinarem a cabeça quando no céu se pronunciava o nome de São José. A gente costuma dizer: abaixo de Jesus, abaixo da Santíssima Trindade está a Santíssima Virgem Maria. E abaixo da Santíssima Virgem Maria nem existe nenhum outro na dignidade de São José. Que coisa! Então, chega a dar arrepio. Então, se eu tenho lá meu São Francisco, eu vou botar também meu São José do lado, não é? Vou botar também meu São José do lado. Então, veja aqui nesta visão de Santa Gertrudes, a gente percebe aqui a dignidade de São José do céu. Ora, meus irmãos, não teria como não ser. Eu vou fazer aqui dar um exemplo, uma pergunta bem besta, bem simples. Bem besta e bem simples. Se você tem aí uma passagem, ou mais, uma passagem não, um convite, mais 2 convites para entrar numa festa. Né? Uma festa de pessoas ali que tem muita dignidade. E aí você tem um bocado de gente para você dar aqueles convites. Só que um é seu. E seu pai e sua mãe estão do lado. Olhando assim bem rápido. Claro que tem gente por aí que diz assim: ah, mas meu pai prestava, não. Eu não botava ele para dentro, não. Tem gente que vai falar essas coisas, a gente sabe. Mas eu estou falando de modo geral, vocês entendem. De modo geral, de quem seriam os outros dois? Do pai e da mãe. Do modo geral era isso. Vocês, obviamente, me desculpem, mas eu considerava meu pai e mãe. Assim também Jesus. Maria e José não poderiam estar no mesmo patamar. Por quê? Porque era o pai. Pai aqui nessa terra. Pai adotivo. E, gente, a gente diz muito isso. E hoje em dia, com essa questão de adoção, se diz muito isso. Pai é quem cria, né? Se você cria bem, se você educa, se você cuida do seu pai, assim também você é amado. Amém? Então, também, o Padre Pio, ele dizia assim, o Padre Pio, ele recorreu fortemente à sua intercessão, a intercessão de São José, quando ele estava na hora da morte. Certamente, esses santos eram muito místicos, então ele já sabia a hora que ia morrer. E aí ele pede, conta a história que ele pede aos irmãos que coloquem no quarto um quadro de São José. Que ele pudesse ficar fazendo as orações e ter essa certeza da presença de São José, que é protetor dos moribundos. São José, aquele que cuida, aquele que dá uma boa morte para os seus. Olha, gente, eu acredito muito nisso. Eu acredito que quem é muito de Nossa Senhora, quem é muito de São José, na hora da morte, não vai ser deixado de qualquer jeito, não. Morre de qualquer jeito, não. Tem todo um cuidado deles. Imagine quem é consagrado. Quem se consagra aos dois. Então, São José Escrivá, ele vai dizer assim: nosso Pai e Senhor São José é mestre da vida interior. Coloca-te sob o seu patrocínio e sentirás a eficácia do seu poder. Né? Aqui ele mostra aqui dessa força que São José tem. Nós vamos ler outras coisas aqui que dizem que se você juntar todos os outros santos, não se compara ao pedido de São José. Né? Então, Santa Teresinha, Santa Teresinha, uma das grandes devotas de São José, vai dizer assim: eu escolhi São José para meu patrono, intercessor, junto de Deus. Muitas vezes me recomendei a ele e experimentei.
que em tudo onde a minha honra e eterna salvação estavam em perigo, alcancei o máximo auxílio do que esperava. E atenção aqui, ela dizia, parece que Deus concede a outros santos o poder de nos ajudar em algumas necessidades. Quando eu estava lendo isso aqui, eu estava pensando assim, é por isso que tem um santo que é o santo disso, o santo daquilo, o santo daquilo lá, né? Cara, não quer dizer que seja assim, gente. Mas eu acho que é por isso que as pessoas botam a santa tal, é padroeira disso, né? E aí Santa Teresinha diz, parece que Deus concede a alguns algo específico. Mas ainda vai dizer, São José, porém, tem o poder intercessor em todas as aflições. Olha que coisa fantástica. São José tem o poder em todas as aflições. Eu gosto sempre, quando eu estou rezando para São José, dizer assim, São José, tome conta da minha casa. Eu lhe dou a autoridade. Eu saio da autoridade e lhe dou a autoridade. Você me ajudar, me orientar, me ajudar a administrar. Inclusive, mais casamenteiro do que Santo Antônio. Pois é. Dizem que o verdadeiro casamenteiro é ele, né? Padroeiro da Igreja Católica. Justamente. Então, São João Bosco diz assim, depois de Jesus e Maria, amai São José. Depois de Jesus e Maria, amai São José. Ou seja, São José, ele deve ser aquele santo universal, né? Porque tem lugares que você tem muita gente que é devoto de Santo Antônio, muita gente que é devoto de tal santo, mas São José é aquele santo que todos querem como protetor, né? Como protetor e guia. De novo, Santa Gertrudes, isso aqui é interessante, de novo ela diz assim, eu vi o céu se abrir e São José sentado num trono magnífico. Causou-me grande impressão quando a cada vez que se dizia o seu nome, todos os santos se curvavam profundamente em sua direção, dando a conhecer pela serenidade e doçura dos olhares que se alegravam com ele em sua excelsa dignidade. Eu fico imaginando que um dia a gente chegar no céu e vamos chegar com a graça de Deus, a gente todo besta como se não quiser passar por perto da gente, né? Não? Nossa Senhora que nem né? Imagine, né? Eu fico imaginando como deve ser. Será que o povo sai correndo atrás dele para dar abraço, né? Ou a gente tem aquelas... Não. Aqui no céu é diferente, né? Bom. Santa Teresa de Ávila, que foi um dos santos assim, que mais expressou a devoção a São José, Santa Teresa de Ávila, ela vai dizer, é coisa de espantar as grandes graças que Deus me tem feito por meio do bem-aventurado São José. São José, e dos perigos de que ele tem livrado, tanto no corpo como na alma. E a gente, como nós precisamos de um santo protetor desta forma. Em especial nos tempos que estamos vivendo, porque temos vivido tempos difíceis, minha gente. A igreja tem vivido tempos difíceis. Aqueles que, e lembrem, a igreja somos nós. Nós que fazemos parte da igreja temos vivido tempos difíceis. Veja como as coisas vão ficando mais difíceis para nós. Veja como as coisas vão ficando mais difíceis para a igreja. Até no sentido de conseguir alguma coisa, de conseguir um dinheiro para fazer uma reforma, para fazer alguma coisa. As coisas vão ficando mais difíceis. Nós estamos vivendo um tempo difícil para a igreja. Por isso nós precisamos sim dessa ajuda de São José. Quisera eu persuadir, de novo Santa Teresa, quisera eu persuadir a todos a serem devotos do glorioso São José, pela grande experiência que tenho dos bens que alcancei de Deus. Então, Santa Teresa ela fez muitas experiências
com a sua devoção a São José. Ela amava muito São José, ela era muito próxima na sua espiritualidade de São José. E ela via os frutos da sua devoção na sua vida, na obra do seu instituto. Então ela vai dizer, eu queria persuadir, eu queria fazer com que as pessoas entendessem a importância do glorioso. Isso deve soar no meu coração e no seu coração. E às vezes a gente faz um esforcinho, para vir, a gente vai fazer um esforço para fazer 33 dias os exercícios, e às vezes pode vir uma tentação do maligno de dizer assim, mas será que isso tudo aqui está valendo? Mas aí a gente tem essa certeza, principalmente na fala desses santos, de que é importante sermos devotos de São José. Diz Santa Teresa ainda, d'Ávila, não conheço nenhuma pessoa que realmente seja devota a São José que não progrida na virtude. Olha aí. Se você tem tido dificuldade de progredir nas virtudes, e é uma coisa que a gente precisa pedir todo dia a Deus, de ser virtuoso. Eu tenho aprendido isso. Pedir a Jesus que me ajude a ser um homem virtuoso. E sempre eu peço que Ele me faça muito parecido com São José. Ser um homem virtuoso, um homem de virtudes. Porque às vezes, irmãos, a gente tem muitas coisas boas em nós. Mas falta muitas outras virtudes. Porque o que Deus quer é que nós não vivamos na modéstia. Veja o que eu quero dizer. Na modéstia daquilo da nossa fé. Mas o Senhor quer que a gente avance sempre. Ele quer que você avance. Porque Ele quer que você seja um grande espelho para outras pessoas, como os santos são esses espelhos para cada um de nós, para as nossas vidas. São Tomás de Aquino diz assim, há muitos santos aos quais Deus deu o poder para ajudar-nos nas necessidades da vida. Mas o poder que se deu a São José é ilimitado. É ilimitado. Se estende a todas as nossas necessidades. E todos aqueles que o invocam com confiança estão seguros de serem escutados. Olha, eu tenho visto testemunho de muita gente, até pessoas muito próximas, mas que são verdadeiros devotos. Porque às vezes a gente diz assim, eu até gosto desse santo, eu sou devoto desse santo, mas a gente já viu que devoção é uma coisa muito mais além do que a gente às vezes imagina. E olhe, é verdade isso que São Tomás vai dizer. Eu nunca vi um devoto mesmo de São José que suplica algo para ele e não seja atendido. E são muitos testemunhos que eu já vi. São Francisco de Sales vai dizer que São José ultrapassou na pureza os anjos da mais alta hierarquia. Olha que coisa. São José ultrapassou na pureza os anjos da mais alta hierarquia. Quando ele compara com anjos, você entende, né? Porque nós sabemos da perfeição dos anjos, nós sabemos de toda uma realidade mística, além daquilo que nós podemos imaginar que os anjos têm. Né? Diz São Pedro e Julião. Já estou terminando aqui, gente. Porque são muitas. Eu quis trazer isso para isso nos estimular. Para a gente ver que os santos fizeram a experiência da devoção a São José. E essa experiência que eles fizeram ajudaram também na vida. Na vida deles, na santidade deles. São Pedro e Julião diz, quando Deus deseja elevar uma alma, Ele a une a São José, dando-lhe um forte amor por este bom santo. Me lembrei muito do que São Luís fala de Nossa Senhora, né? E Deus, quando quer tornar alguém santo,
ele faz essa pessoa ser muito devota de Nossa Senhora. E aqui, São Pedro Julião vai dizer que quando Deus deseja levar uma alma, ele a unha São José, dando um forte amor por este bom santo. Porque Santa Teresa d'Ávila já dizia isso, que São José foi o seu grande mestre na espiritualidade. E olha, que Santa Teresa d'Ávila, vocês sabem disso, ela passava por muitas crises, muitas situações assim de deserto, de não sentir a Deus, de não ter experiências, como muitas vezes a gente tem essas experiências com Deus, né? Então, Santa Teresa d'Ávila não tinha essas coisas, mas a sua fé, a sua confiança em Deus e naquele que foi, que ela mesmo dizia que foi o grande mestre na sua vida espiritual, São José, ela sim ia sempre crescendo na espiritualidade. Diz Santo Bernardino de Sena: não podemos duvidar que Jesus conserva no céu para com São José a ternura e respeito que ele testemunhou outrora na terra, isto é, ternura e respeito filial. Minha gente, não é pensar que São José manda em Jesus. Não é pensar que Nossa Senhora manda em Jesus. Mas é pensar que aqueles que cuidaram tão bem do Filho de Deus, que aqueles que educaram tão bem o Filho de Deus, que aqueles que o próprio Filho de Deus via a conduta de José e Maria e sabe, mais do que qualquer pessoa, o quanto esse homem e essa mulher foram fiéis a Deus. Por isso que tantos santos já disseram que Jesus tem aquela frase que a gente vê muito nos caminhões: peça a mãe que o filho atende, peça ao pai que o filho atende. Porque é muito, como a gente costuma dizer, é muito amor envolvido, é muito respeito envolvido, né? E por fim, depois de um dia corrido, de trabalho, a gente cansa, né? Então, por fim, São Basílio vai dizer algo que, assim, eu acho também extremamente importante, e eu sempre penso nisso, né? Quando as pessoas não dão o devido valor a Nossa Senhora, quando as pessoas não dão o devido valor a São José, São Basílio diz assim: que santo ou anjo mereceu ser chamado Pai do Filho de Deus? Há dignidade maior? Ter Deus como seu filho? Só José teve essa honra. Só José teve essa honra. Também, para terminar, São José teve a honra de fechar os olhos nos braços de Jesus e de Maria. E assim nos dá esse exemplo de quem vive com fidelidade e fé. Nós vamos ver depois as virtudes de São José. Quem vive com obediência, fé, tem um lugar certo, aquele onde Jesus está preparando para cada um de nós. Eu vou preparar um lugar para nós. Vamos crer nisso, viu, minha gente? Vamos olhar para o céu, viu? Não deixar de só ficar olhando para essa realidade e vamos começar a olhar para o céu. Hoje eu vi uma frase, não sei se foi na homilia de Padre Bravo, não sei. Acho que foi na homilia de Padre Bravo, que ele dizia que, acho que foi, nós estamos nesse mundo como uma mãe que passa 9 meses gestando o filho. Nós estamos sendo gestados para o céu. Estamos sendo gestados para o céu. E nada melhor, e ninguém melhor para nos ajudar do que São José. Tenhamos sim esta proteção de São José. Muitos exorcistas vão dizer isso. Quando se fala no nome de São José, né, no exorcismo também os demônios eles
se irritam porque foi verdadeiramente, como a própria palavra vai dizer, foi verdadeiramente um homem justo, um homem santo, um homem casto. Agradeço pela presença de vocês, mas eu gostaria de que a gente já saísse daqui feito o exercício de hoje. Vamos fazer isso? Né? Que aí quando a gente chegar em casa, a gente já não vai precisar mais fazer o exercício hoje.